Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Você em Foco. Meu nome é Tatiane Andrade, sou gerontóloga e coordeno o projeto Agentes Idosos de Prevenção pela Associação Saúde da Família. E hoje o nosso tema será Sexualidade e HIV. Quando nós falamos sobre sexualidade, vêm muitas questões à nossa cabeça, principalmente os profissionais da área de saúde. Por quê? É um tema muito polêmico na nossa sociedade e para todos nós. A sexualidade é muito difícil de ser trabalhada, tanto na criança, adolescente e inclusive nos idosos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar o amor, o contato, a ternura e a intimidade também. É importante a gente saber que a sexualidade não é apenas o ato sexual, mas sim todo o carinho, todo o respeito e toda a ternura que tem entre os pares. É importante também que nós entendamos que a sexualidade está em todo o nosso ciclo vital. As crianças têm sexualidade, os jovens, os adultos e os idosos. A sexualidade geralmente é vinculada à reprodução. E o interesse pela sexualidade também acaba sendo no período fértil do ciclo vital, só para os jovens. E por isso que acaba tendo alguns mitos em relação aos idosos, e que os idosos não exercem mais a sua sexualidade, que os idosos não têm prazer sexual ou desejo sexual. E nós, profissionais da área de saúde, precisamos ficar atentos com isso, porque quando nós vamos atender um idoso, a gente tem que também trabalhar essa necessidade dele, que é do seu desejo sexual, da sua relação sexual, da sua sexualidade, enfim, como um todo. É interessante a gente saber que a nossa população está envelhecendo. No censo de 2010, nós temos pessoas com mais de 60 anos, elas representam 12% da população brasileira. E a população idosa representará, em 2050, 1/3 da população mundial. Então, nós que somos os profissionais, vamos atender essa população com todas as suas demandas de doenças e também suas demandas social, psicológica. Um ponto importante, quando nós falamos de envelhecimento, é que tem uma predominância de mulheres na faixa etária dos 60 anos e mais. Quando nós vamos nos bailes voltados à terceira idade, nos centros de saúde, nós percebemos que a maioria são mulheres. Aqui nós temos, por gênero, que 49% das pessoas idosas são homens e 51% são mulheres. Outro dado importante é que as mulheres, elas vivem de 5 a 7 anos a mais do que os homens, porque também essa faixa etária, as mulheres elas acabam se cuidando mais, indo fazer seus exames preventivos. Então, é um dos fatores com que faz que as mulheres tenham uma expectativa de vida maior do que os homens. Com todo esse cenário da população envelhecendo, a questão da sexualidade sendo um ponto bem difícil para ser trabalhado, nós percebemos que o número de casos de AIDS na faixa etária dos 60 anos e mais está aumentando a cada dia. Nós temos aqui um total de 15.681 casos de 1980 até 2010, segundo o boletim epidemiológico de AIDS. As notificações de AIDS com pessoas de 50 anos e mais, no ano 2000, era uma porcentagem de 8,8%. Já em 2009, passou para 15,5%. Então, é uma preocupação nossa. Por que esses idosos estão se infectando? O que acontece para que eles não usem o preservativo? Eles continuam a sua relação sexual e não estão se cuidando? E por quê? Qual que é o motivo que eles não usam esse preservativo, eles não se cuidam? Então, essa crescente contaminação das pessoas mais velhas vem também pela resistência do uso do preservativo, principalmente o idoso, o homem. E tem
um fator muito importante é que esses idosos que nós trabalhamos hoje são idosos que viveram aquele boom da AIDS de 1980, onde a AIDS era uma peste gay na época. Então, hoje, esses idosos, eles continuam tendo a sua vida sexual ativa e tem ainda aquele pensamento de que eu não sou vulnerável, o outro é vulnerável. Então, a AIDS é uma doença de homossexual, a AIDS é uma doença de profissional do sexo, e nós sabemos que não é bem assim, que hoje em dia todos nós estamos vulneráveis a ser contaminados pela AIDS, pela sífilis, pela hepatite. Então, um dos motivos que esses idosos eles acabam não usando o preservativo também é todo esse contexto histórico que eles estão inseridos. Outro motivo, que é um motivo biológico também, para o homem, é a dificuldade da ereção quando o uso do preservativo masculino. Então, o homem idoso já não tem uma ereção quanto o homem mais jovem. Então, para quando dá aquela paradinha para o uso do preservativo masculino, ele tem uma dificuldade. E também tem uma outra questão, que esse homem idoso não é que nem o jovem de hoje, que teve na escola aulas sobre sexualidade, aulas sobre como usar o preservativo. Esse homem idoso de hoje, ele acaba não tendo essa informação, ele às vezes nunca nem usou um preservativo masculino. Então, é super importante a gente ter consciência disso para quando atender um homem idoso ou uma mulher idosa, a gente consiga falar sobre a questão da sexualidade, sobre a importância do uso do preservativo, se ele tem uma vida sexual ativa. Os fatores biológicos nas mulheres são outros. A mulher, conforme os anos, ela tem um ressegamento vaginal, que aumenta as chances de aparecerem feridas que facilitam a infecção do HIV e de outras DSTs, como sífilis, hepatite B. Então, essa mulher, ela fica um pouco mais vulnerável também para pegar essas DSTs. E o que acontece? Essa mulher idosa, ela pode utilizar o gel lubrificante à base de água. E muitas dessas mulheres idosas também não conhecem o gel lubrificante. Elas tiveram a questão da sexualidade dela, principalmente na adolescência, na idade adulta, muito reprimida. Era muito difícil falar sobre sexualidade naquele tempo. Então, essas mulheres acabam tendo falta de informação. E cabe a nós falar com essas mulheres sobre a questão do gel lubrificante, sobre a questão também do preservativo feminino, que para a pessoa idosa é muito importante, porque o preservativo feminino ela pode usar até 6 horas antes da relação sexual. Então, quando eles forem ter o ato sexual, a mulher ela já pode estar prevenida e não precisa daquela paradinha para colocar o preservativo masculino. Então, é super importante essas orientações para os idosos, para que eles conheçam um pouco melhor sobre os insumos que a rede disponibiliza, porque o preservativo masculino é disponibilizado nas UBSs, nos CTAs, e também o feminino e o gel lubrificante. E também um outro ponto que faz com que cresça a contaminação de pessoas idosas com DSTs, HIV, é a invisibilidade do tema. Tanto na área da gerontologia, quanto em outras áreas, enfermagem, medicina, a questão do idoso ainda não é muito comentada. Estamos agora falando um pouco mais sobre o idoso. Mas, antigamente, os profissionais que se formaram antes, às vezes nem tiveram isso na graduação. E quem dirá que eles falaram alguma coisa sobre sexualidade e idosos? Então, a preparação dos profissionais da área de saúde em relação ao tema faz com que a crescente contaminação também
ela diminua, porque os profissionais vão orientar esses idosos, vão falar sobre sexualidade com eles. Eu sei que é muito difícil você falar com uma pessoa mais velha sobre isso, porque a gente acaba ficando acanhado, né? A gente fica acanhado de falar, poxa, aquela senhora pode ser minha avó, aquele senhor pode ser meu avô, eu não vou falar, imagina que ele faz sexo, nossa, não tem como ele fazer sexo. Mas não está na cara da pessoa se ela faz ou não. E todo mundo tem direito à informação sobre os seus direitos sexuais, seus direitos reprodutivos. Então, a gente tem que passar essa informação. Existem também algumas campanhas que falam sobre o uso do preservativo, mas ainda são tímidas. No Programa Municipal de Saúde tem um caderno de Viva Mais Melhor Idade também, mas ainda as campanhas para o uso do preservativo para as pessoas idosas ainda são bem tímidas. E com todo esse cenário de o número de idosos aumentando com HIV, a Associação Saúde da Família propôs um projeto inovador onde forma pessoas idosas para serem agentes multiplicadores de prevenção. Então, é o próprio idoso falando com um outro idoso sobre prevenção, sobre sexualidade. A gente trabalha muito com a questão da conversa em pares. Esse projeto, ele atuou na região leste, ele iniciou na região leste com o apoio dos talentos da maturidade do Santander. Depois, nós tivemos o apoio também da Johnson & Johnson. E agora, para a região norte, a gente conta com o apoio do Programa Municipal de DST-AIDS, aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Então, o projeto ele conta com uma formação desses agentes, tem uma capacitação, onde eles passam por uma capacitação. Depois de capacitados, eles vão até a comunidade falar sobre prevenção com seus pares. Então, eles vão em centros de convivência, em bailes da terceira idade. E eles sempre são monitorados pela equipe técnica. Então, nós não capacitamos esse idoso, eles vão para campo e depois eles não tem nenhum retorno nosso, não. Eles sempre estão sendo monitorados com oficinas de aprimoramento para que o trabalho deles seja cada vez mais aperfeiçoados. Então, tem algumas fotos da formação desses agentes. E é interessante que esses agentes de prevenção, eles são lideranças comunitárias, a predominância de mulheres nesse projeto, e a gente conta muito com o protagonismo do idoso, que é o idoso falando para o outro idoso sobre prevenção, ele que é o ator principal do projeto. Esses idosos, eles recebem uma camiseta, eles vão identificados para a comunidade, e eles multiplicam o conhecimento, fazem as oficinas sempre em duplas ou em trios. Então, tem algumas fotos para vocês verem sobre as oficinas. Eles também vão nos bailes da terceira idade, falar um pouquinho sobre prevenção, distribuir os preservativos no baile, porque no baile da terceira idade é um local de encontro desses idosos. Então, às vezes, nós, profissionais, pensamos assim, nossa, esse idoso vai para o baile só para dançar. A gente se engana, viu? O idoso não vai para o baile só para dançar. Ele vai também para arrumar um parceiro. Então, é nesses locais que nós atuamos, distribuindo os preservativos e também orientando as pessoas que tiverem alguma dúvida nesse local. É interessante também falar que os agentes de prevenção encaminham os idosos para irem fazer os testes de sífilis, de hepatite B, hepatite C, HIV. Então, os agentes eles encaminham os idosos até o serviço de saúde. Tem algumas fotos dos idosos fazendo as oficinas, e essa foto é uma foto bem
interessante, que o trabalho desses idosos, ele acaba ultrapassando as oficinas e os bailes da terceira idade. Nós temos aqui a Paula, que é agente de prevenção da região leste. É muito engraçado que os idosos, quando eles colocam essa camiseta, eles chamam muita atenção. Por quê? Porque você olha assim, a Paula tem cabelo todo branquinho, você olha e fala assim, nossa, o que é essa senhora que está escrito na camiseta amor, sexo e prevenção, a parceria perfeita em qualquer idade, atrás está escrito agente de prevenção. Nossa, o que é essa senhorinha, né? Que a gente adora infantilizar o idoso. O que essa senhorinha está fazendo com essa camiseta? Então as pessoas perguntam, olha, o que você faz? E a Paula é uma pessoa muito espontânea, ela já fala, olha, eu sou agente de prevenção de ST/AIDS, você quer uma camisinha? Você quer que eu te oriente alguma coisa? E, enfim, então ela vai ultrapassando o trabalho dos idosos só em oficinas e também com os idosos. Eles acabam falando com pessoas mais jovens, acabam também falando, orientando netos, sobrinhos, filhos. Aqui já são fotos dos bailes onde eles fazem as intervenções. Essa foto aqui é da equipe leste e também temos a equipe da Zona Norte. E eu estou aqui com a Terezinha. Terezinha, ela é uma agente de prevenção do projeto também, e ela vai falar um pouquinho sobre como que é o cotidiano dela nesse projeto e quais as facilidades e as dificuldades que ela tem para falar com o idoso sobre a questão da sexualidade. Oi, Tatiane. Meu nome é Terezinha, né? Eu faço parte da região norte. Eu sou multiplicadora da saúde de prevenção contra o HIV. Nós fizemos o curso, né, na Associação Saúde da Família e agora a gente está em campo fazendo a demonstração de como a gente passa esse trabalho para o idoso. Então, assim, às vezes a gente fala assim, o idoso ele já sabe pôr preservativo, ele sabe como é que lida com a sexualidade dele, mas muitas vezes não. Então, assim, a gente tem o pênis, né? Aí nós vamos ter o preservativo masculino, muito cuidado para carregar esse preservativo. Às vezes põe na bolsa, pode furar, é perigoso, aí a gente não percebe. E tem que ter data de validade, porque se for fora da data, ele pode estar ressecado e não vai resolver o seu problema. Então, a gente tem a maneira de abrir, que é o serrelhadinho, a gente abre ele e coloca no pênis. Existem pessoas que fazem assim, é de qualquer maneira. Não. A gente precisa segurar a pontinha, né, para que não tenha ar, porque de repente ele pode estourar. Então, é colocado e aqui vai ter a reserva, né, do esperma, tudo bem, vai ser maravilhoso. Aí depois, assim, uma coisa muito importante, a gente tem sexo de várias maneiras. O papai e mamãe, normal assim, o oral. Então, no oral, você tem que usar outro preservativo, você não pode usar o mesmo. Elimina, né, joga no lixo. O anal é a mesma coisa, você toma muito cuidado e joga fora também. Aí depois, a gente vai dizer assim, você está falando sobre o homem só, né, e a mulher, como é que fica? Então, a gente tem assim, nós vamos fazer uma cortininha para que a mulher também saia realizada, né, premiada com o sexo normal e o homem também. Então, aqui a gente faz uma cortininha, né, para que seja feito o sexo oral na mulher.
Então, a gente vai sair de uma relação, assim, prazerosa, né? E com todos os cuidados, porque a gente fala assim, os idosos às vezes falam com a gente assim, mas eu sou operado. Aí as senhorinhas também, não, mas eu não tenho mais perigo de gravidez. Aí a gente comenta, gravidez não temos, graças a Deus, e a gente sabe. Mas é uma maneira da gente se prevenir para que a gente não tenha uma contaminação, né, de um HIV que depois é mais difícil. Se fosse um filho, a gente criaria, a família ajudaria, mas a doença fica mais difícil e a gente não quer que vocês passem por esse motivo, né, de preocupação. Aí a gente tem, que nem as senhorinhas, né? Às vezes a gente fala assim, tem a data da mulher, né? O Dia da Mulher, mas assim, o Dia da Mulher é uma data que a gente está, às vezes, focalizando, mas o Dia da Mulher é sempre, né? Porque a mulher está sempre na luta, em tudo o que acontece. Então, nós temos o gel lubrificante à base de água. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não quero ter relação porque é desconfortável, dói, né? Então, assim, a gente conversa com as pessoas, assim, numa linguagem idoso para idoso, eu com 66 anos, então, é muito mais fácil eu falar com as pessoas, né? Porque a gente tem um passado que a gente já participou das famílias todas, então tem aquelas historinhas que a gente conhece. Então, o gel lubrificante para a mulher é muito importante, porque assim, não é um remédio, é só para um prazer mais delicioso, mais confortável, né? E aí a gente tem o preservativo feminino. Aí, quando a gente abre o preservativo feminino, é assim, é uma brincadeira, é uma gozação, mas mesmo assim, a gente já fez palestras para agentes de saúde mesmo, e assim, tem um casinho assim, muito simples, que uma senhorinha, nós somos num baile, que a gente distribui no baile também, né? E uma senhora nova ainda, ela veio conversar com a gente, em particular, depois, e ela falou, olha, eu sou agente de saúde, conheci um homem maravilhoso e não me precavi. E aí, agora, eu estou super preocupada. Então, a gente tem um lembrete que tem todos os CTAs que a pessoa pode ir lá fazer, o HIV, a sífilis, né, até a hepatite, que é tudo silencioso. Você entra numa sala, conversa com a psicóloga, aí você fala tudo o que você tem que falar, ela faz algumas perguntas, e depois você, fazendo o exame, você volta, né? E assim, a gente sempre, quando a gente fala, pelo menos quando eu falo assim, se Deus quiser que a gente nunca tenha nada de grave, né? Que a gente tenha saúde. Mas se por um acaso acontecer da gente ter tido um relacionamento que não deu certo, então o que acontece? Ali mesmo eles já vão passar para você um encaminhamento para que você faça um tratamento, né? E você se cuide. E assim, quando a gente distribui preservativo nas nossas reuniões, nos nossos bailes, aí as pessoinhas falam assim, eu não quero, eu não preciso. Mas a gente comenta assim, mas você não tem um neto, não tem um sobrinho, né? Eu tenho. Então, leva para ele. Então para ele eu vou levar. Então, sabe, assim, a gente contagia as pessoas, porque assim, o nosso intuito é falar com o idoso, né? Porque, de repente, se a gente, como a Tatiana esteve aqui falando com vocês, se ela vai falar para vocês, né, para os idosos, olha, usa preservativo, que é perigoso. Então, a pessoa fala assim, uma menina vem falar isso para mim? Agora, nós, como temos a idade deles, né?
Então, fica assim, a linguagem fica muito mais fácil. Então, aqui nós temos o preservativo feminino. Então, nós vamos abrir o preservativo feminino para vocês verem. E assim, quando a gente abre, né, as pessoas às vezes falam assim, ai, parece um coador de café. Mas é uma coisa assim, um preservativo assim, excelente, maravilhoso. Por quê? Quando você vai ter uma relação, o idoso já tem assim, uma dificuldade maior de ereção, né? E aí, até que você coloque um preservativo masculino, né? Aí o menininho dorme. E aí acabou toda a fantasia, né? Ou a gente dorme abraçadinho, bonitinho, ou tenta novamente, ou então no dia seguinte a gente vai tentar novamente. Aí, assim, com o feminino, você pode colocar ele antes de você sair. Você toma o seu banho bonitinho, né? Coloca ele, né, o preservativo, e você vai para o baile, vai para o passeio que você marcou. Às vezes até já marcou aquele encontro, né, com o bonitinho, né? E aí você já vai prevenida. E então, assim, eu vou dar uma ideia de como é que a gente coloca. A gente faz um 8, né? Aqui nós temos a vulva. Então, assim, ela está bem lubrificada, porque eu sempre deixo ela tampadinha para não pegar poeira, senão na hora da apresentação ela vai ficar feia. Então, assim, a gente coloca, né, o preservativo feminino. E assim, aqui, ele vai proteger o seu clítoris, né, a sua vulva toda, e você vai ter a relação normal. E às vezes a pessoa fica preocupada se isso aqui vai incomodar dentro da gente. Aí a gente fala que não, é uma coisa normal e até muito mais prático e prazeroso. Aí, assim, tem uma historinha, né, que a gente conta para vocês, para os idosos, para as meninas, né, que está aqui bonitinha, né? Então, assim, você precisa segurar assim para que ele penetre, né? Porque, de repente, na hora, né, tá tudo muito legal, muito gostoso, virando os olhinhos, né, aquela coisa maravilhosa. E, em vez de ele colocar aqui, ele pode vir assim, por fora. Então, toda aquela sua preocupação, aquele sua felicidade, né, de ter um sexo com cuidados, termina tudo, né? Então, assim, a gente segura bonitinho e aí é colocado o pênis, né? Eu vou fazer, assim, uma demonstraçãozinha para vocês, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas e aí, como é que faz depois na hora de tirar? Então, assim, olha, tudo bem, né? Foi colocado aqui, vai ficar o esperma vai ficar todo aqui, bonitinho. E na hora de tirar, sem problema nenhum, ó, tirou, ele vai ficar aqui embaixo. Então, não precisa ter aquela preocupação de que vai vazar alguma coisa. Aí, na hora, você dá uma viradinha, igual no masculino também a gente faz a mesma coisa, né? Dá uma viradinha e retira. Aí, a gente dá um nozinho e joga fora. Então, assim, a gente faz esse trabalho com muito carinho. Eu, pelo menos, eu me sinto assim, muito tranquila em falar tanto para homem como para mulher, porque a gente percebe que eles aceitam, né? A gente fez um trabalho num espaço que eram moradores de ruas e um acolhimento deles à noite. E assim, eles respeitaram muito a gente, porque trabalho eu e a minha amiga Nadir, né? Nós fazemos uma dupla e a gente está sempre junto. Então, assim, o nosso trabalho é esse, né? De orientar as pessoas e
assim, fazer com que eles tenham um relacionamento muito bom e que vivam muitos anos ainda. E que, assim, a gente fala, muitas falam assim, mas eu estou com 60 anos, você acha que eu vou arranjar alguém? A gente arranja. Eu arranjei um namorado com 63 anos e estou sendo muito feliz. Então, o importante é isso, é que a gente viva o momento, né? E curta as coisas boas da vida, porque quando a gente é jovem é uma coisa, você vive de uma maneira, você casa, é outro relacionamento. E depois que você fica viúva, como eu fiquei, então o mundo está aberto para a gente. A única coisa assim, que a gente tem que ter muito em foco é o preservativo, tanto masculino como feminino, porque, como a gente já falou, a gravidez está fora de cogitação, mas as doenças estão aí. Então, precisamos nos cuidar para que a gente tenha assim, uma velhice mais prazerosa ainda. Obrigada, Terezinha, pela participação. Aqui nós estamos com um cartão postal do projeto. Esse é o agente de prevenção Edivaldo com a sua esposa. Eles são garotos propaganda do projeto. E também temos o slogan do projeto, a frase, que é amor, sexo e prevenção, a parceria perfeita em qualquer idade. O meu contato é tandrade@saudedafamilia.org. Agora, nós vamos assistir um vídeo que é do primeiro ano do projeto na região leste. Quero agradecer a atenção de todos. A gente viveu uma vida inteira, eu tenho 50 anos de casado, vou fazer agora em novembro que vem, se Deus quiser, boda de ouro. E a gente nunca pensou em prevenção assim, porque a gente com 50 anos de casado, vivendo junto, a gente tem uma confiança também, acho que um pouco isso, né? Eu mesmo, particularmente, como não conhecia nada, então o que vinha pela frente a gente fazia numa boa e tal. E esse curso agora me chamou assim, a atenção assim, de uma certa forma que as coisas não é por aí não. Então temos que ter mais precaução, e mesmo que a parceira ela é atirada, você tem que colocar ela no lugar dela e falar, olha, as coisas não é bem por aí não. Eu acredito que eu não posso levar assim as coisas para assustar as pessoas, né? Falar, olha, você está aqui no baile, se convidar você para dançar, para ir passear, cuidado, porque não pode assustar. Mas eu alerto as pessoas, principalmente amigas. Estava tendo um papo lá no cantinho e falo, ó, cuidado, tá? Se vai sair, se não tem, vai comprar. Então tem muitas pessoas que chegam a certa idade. Eu mesmo, quando eu tinha 48 anos, eu achava que mesmo eu, um jeitinho que eu fizesse, já ia falar, olha a velha, olha a roupa da velha, sabe? E não tem nada a ver. Eu descobri a minha sexualidade. Eu posso ser sexual até no espelho. Eu me olho no espelho, faço caras e bocas e falo, você é linda, hein, mulher? Boa tarde, eu sou Valdomira de Paula, tenho 72 anos. Agora, vocês imaginam, na minha idade, vim falar sobre sexo. Para mim foi muito difícil. No início, eu ficava num canto feito um coelhinho acuado e pensando no meu pensamento, ai, que vergonha, o que eu estou fazendo aqui? O Bilal, que eu achava isso horroroso, como que eu vou pegar isso na minha mão, gente? Aí ela deixava o Bilal e pegava a periquita. Essa não é a minha não, que a minha é mais bonita, viu? Então, o que acontece? A gente, quando chega nessa idade, a gente fala, eu vou fazer sexo de qualquer maneira, porque eu não tenho menstruação, eu não pego mais filho.
Vou fazendo assim adoidado. Mas não é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que se prevenir. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente fica naquela fantasia. Ai, meu marido não fazia assim. E ele vai fazer diferente. Ai, meu marido não fazia assim. Ele vai fazer gostosinho. Espero que esse projeto vá em frente, que nós entramos mesmo na raça para poder falar para as pessoas tomarem cuidado, se amarem, né? Mas com prevenção, com cuidado.